tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Olha, pelo jeito, a chantagem dos bolsonaros deu certo. Mota botou para votar a dosimetria ainda hoje, que reduz o tempo de prisão. Era esse o preço do Flávio? Em compensação, o irmão dele, o Eduardo, será caçado por excesso de faltas. Bolsonaro pode ficar só mais 2 anos e alguns meses em regime fechado. Ou seja, é uma espécie de mini anistia. Só se falou que não está satisfeito, mas que a dosimetria é o degrau. Eles vão insistir ainda na anistia ampla, geral e restrita. Com isso, Bolsonaro continua dominando a pauta nacional. Mesmo preso, é ele quem dá as cartas na pauta nacional, na pauta da política. Flávio, isolado pelo Centrão, passou o dia dando entrevistas. O único projeto da candidatura dele para o país é tirar o pai da cadeia. Após visitar o pai hoje de manhã, ele falou que a candidatura é irreversível. E essa meia anistia, acho que era o preço para ele baixar a bola, né? Mas ele não deve desistir agora, não. Ele vai continuar insistindo. Eu queria aproveitar e perguntar para o Felipe. Felipe, afinal, o que deu no Mota para, de repente, ele aparecer com esse pacotaço aí e dar uma de Arthur Lira? Baixou o espírito Lira nele? Coach, eu conversei com as pessoas que têm contato com o Mota estava apanhando demais. O Mota não conseguia, na visão deles, coisas foram aprovadas, eles falaram em 42 propostas de combate à violência urbana, que é um dos principais problemas do Brasil. Ninguém percebia isso, só se falava de anistia e só existia uma percepção de que Mota não tratava dos problemas do Brasil, tratava só de politicagem de Brasília. Então, daí eu perguntei, mas não, demorou um pouco demais para... A gente está 2 semanas dos trabalhos da Câmara acabar, já tem Papai Noel no shopping, e ano que vem o mandato dele tem 6 meses, que daí é eleição, mas a avaliação é isso, é de que ele tinha que dar uma resposta, tinha que fazer. Isso vale para dosimetria / anistia, isso vale também para punição, porque fora esses deputados que têm condenação, fora o Glauber fez uma greve de fome e foi dado para ele até setembro para ele conseguir os votos para não ser cassado porque ele agrediu uma pessoa no estacionamento da Câmara. Até hoje não se julgou também. E fora os casos do motim, que o pessoal vai lá e diz, Mota, você não vai sentar na sua cadeira. E quando ele vai para sentar, um deputado se recusa a levantar na frente dele. E essa percepção de perda de autoridade e de que ele não fez nada incomodava, e ele finalmente resolveu fazer alguma coisa, que foi tomar essas decisões. E tem todos os contextos também. Tem o contexto também de que é uma leitura aqui da Câmara, de que o anúncio da candidatura do Flávio não foi bom para o bolsonarismo. Foi tudo feito sem conversar com os demais, de uma hora para outra baixa, e é numa hora que a família está brigando entre ela. Então, o próprio bolsonarismo fragilizado também faz, teve uma questão interna e uma questão externa. Inclusive, vocês falavam do preço, eu perguntei para o Sóstenes se esse era o preço, daí ele disse, não, nosso preço é anistia. Mas o PL concordando em votar, essa afirmação de que nosso preço é anistia não se sustenta tanto. E eu perguntei para os sócios, perguntei para o Flávio também se a candidatura continua em pé, e eles disseram que a candidatura continua em pé. Tá certo. Felipe Pereira, obrigado pelas informações, Felipe. Bom trabalho para você. Obrigado, Felipe. Valeu. Dani, é isso, né? Ainda tem que ver como é que vai ficar a questão relacionada ao mandato do Eduardo Bolsonaro, né, que está fora do país, e além dele, a Carla Zambelli, que já é condenada a trânsito em julgado, e o Glauber Braga, que foi aquele que acabou agredindo, né, um manifestante do MBL, que reiteradamente provocou, né, ele acabou perdendo o controle e deu um chute nesse manifestante lá nos arredores da Câmara. No caso do Eduardo Bolsonaro, Sarza, já está meio favas contadas porque ele extrapolou o limite de faltas. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, disse isso no seu pronunciamento, né? Disse, olha, Eduardo Bolsonaro já extrapolou o limite de faltas que ele poderia ter para exercício do mandato, está nos Estados Unidos por escolha própria, foi o que fez questão de ressaltar Hugo Mota. Então, de um lado, bate no Supremo Tribunal Federal, que hoje
está julgando também réus de um outro núcleo da trama golpista, né? Tá lá o Felipe Martins sendo julgado e o general que é acusado de ter arquitetado os planos de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então acontece no dia de um julgamento importante que teve inclusive rusgas no Supremo Tribunal Federal, porque um dos advogados do Felipe Martins, que era uma espécie de ideólogo da direita dentro do Palácio do Planalto, um aluno de Olavo de Carvalho, enfim, o Felipe Martins contratou um advogado que faz muito corte para a rede social, é uma pessoa muito ruidosa, então já teve ali, o Flávio Dino precisou chamar a polícia judiciária para conduzir o advogado que se recusava a deixar a tribuna quando já tinha tido suas questões de ordem, ou seja, seus pedidos indeferidos. Então veja que é neste dia, um dia de muito calor em Brasília, calor por conta do noticiário, claro, estou falando, né? E que a questão do Eduardo Bolsonaro é quase que um prêmio de consolação, então bate com uma mão e vem com a outra. Agora sim, colocar Eduardo Bolsonaro, que decidiu sair do país para fazer pregação contra a economia nacional, porque no fim das contas, na ideia dele era essa, não. O resultado que ele conseguiu foi esse. Ainda temos uma série de produtos sobretaxados pelos Estados Unidos, sem contar as sanções de visto e a Magnitsky, né? Que está ainda valendo para o ministro Alexandre de Moraes e sua família. Colocar nesse balaio Eduardo, Carla Zambelli, essa bicondenada pelo Supremo Tribunal Federal, né, cuja imagem que se permitiu registrar não deixa dúvida de que ela estava com porte ilegal, porque era proibido estar portando arma naquele dia, véspera do segundo turno, porte ilegal de arma, perseguiu um homem negro que era militante de esquerda pelas ruas de São Paulo, onde chegou a ser disparado um tiro. Havia manifestação na Paulista e ela estava numa região muito próxima à região dos Jardins. Enfim, colocar nesse mesmo balaio esses dois personagens e o deputado Glauber Braga é, de fato, também um exercício de politicagem bastante rasteiro. Não há justificativa para a agressão física, não há justificativa para que um parlamentar parta para cima de um provocador, era um provocador, mas as figuras públicas, em especial aqueles que têm mandato, né? Mandato tem uma obrigação dobrada de ouvir, receber, digerir o que quer que seja dito ou, né, nos limites da lei. Se não gostou, processa. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Mas, de novo, uma bicondenada e o Eduardo Bolsonaro, que vem fazendo o que vem fazendo, inclusive burlando normas da própria Câmara, colocar tudo isso no mesmo balaio do deputado Glauber Braga, é mais uma tentativa do Hugo Mota de servir a dois senhores. Então, veja, direito, estou aqui, vai ser sacrificado, sim, um dos filhos do Jair Messias Bolsonaro, mas, olha, aqui eu também estou pegando um cara da esquerda que foi para cima de um provocador no estacionamento da Câmara. Servir a dois senhores não tem dado muito certo, faz o pacotaço, tenta aliviar a pressão, vai vir reação pública sim, e eu estou provocando aqui, enquanto a gente está no ar, eu estou tentando falar com o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, para ver se haverá possibilidade de a dosimetria ser analisada pela CCJ ainda este ano. Eu estou aguardando resposta, vamos ver se o senador vê a minha mensagem e traz aqui informação para a gente.